Olá, muito bom dia. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Hoje, dia 26 de setembro, último domingo de setembro de 2021, e o Senhor Deus nos guardando, nos protegendo com saúde. Momento de meditar na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, o verso 6. A palavra de Deus diz assim: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui o texto está falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porém, algo muito mais relevante do que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o que está sendo nos apresentado aqui é a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Essa expressão juntamente, que é um advérbio, que ele tem por objetivo mostrar que no mesmo momento, no mesmo instante ou instantaneamente, Jesus, ao ser levantado da terra na cruz do Calvário, ele morre naquela cruz e ali acontece algo sobrenatural. O meu e o seu, o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Isto é muito precioso nós apresentarmos. Por exemplo, em João 12:32, o Senhor Jesus dizendo assim aos seus discípulos: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que significava isto? O próprio João 12, 33 vai dizer: E dizia isto significando de que gênero de morte havia de morrer. Então ele morre. Só que como ele nos atraiu no seu corpo, na cruz do Calvário, ele nos atraiu com um propósito, né? Pagar o salário do pecado. Porque eu nasci pecador, você nasceu pecador, e não havia outra forma de justificar o homem, de pagar o salário do pecado, a não ser pela morte. Conforme é descrito em Romanos capítulo 6, o verso 23. Lá o texto diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sendo assim, Jesus na cruz nos atrai em seu corpo e ele morre. E quando ele morre, eu e você, portadores do velho homem, morremos juntamente com ele, conforme é descrito em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. E o verso 7 diz assim: Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por que eu mencionei tudo isto? Porque a morte do Senhor Jesus Cristo proporcionou a morte do nosso velho homem. Proporcionou a nossa justificação, morremos com ele. Foi pago o salário do pecado, morremos juntamente com ele. Só que não para aí. Jesus é ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus. E o que acontece com o Senhor Jesus ao terceiro dia? O Senhor Deus o ressuscita pelo poder dele. E o texto agora que nós acabamos de ler diz assim: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O
que isto significa? No mesmo momento, simultaneamente com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu e você fomos ressuscitados com Ele pelo poder de Deus. Com que propósito que Deus fez isso? O propósito está em Efésios 2, o verso 10. Olha que coisa maravilhosa. Que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por que o Senhor Deus nos ressuscitou simultaneamente com Cristo? Para que nós fôssemos criados em Cristo Jesus. O que significa isto? Ser uma nova criatura. Se você puder verificar na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim: porque se alguém está em Cristo, é imprescindível você ter o conhecimento dessa expressão em. Esse em é uma preposição. E ele emprega-se, sabe com que propósito? De dar significado ao verbo, reforçar. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sendo assim, o importante, o essencial, o maior milagre, a essência é estar em Cristo Jesus. Não é estar numa igreja, não é ser batizado nas águas, não é seguir os dogmas da igreja, é o estar em Cristo. Porque em Cristo nós somos colocados na sua morte, em Cristo nós somos ressuscitados simultaneamente com Ele, e desta forma nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Este processo é maravilhoso. Por quê? Porque Ele nos cria em Cristo Jesus e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Convido você ainda a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, o verso 24, para que você possa entender como que é esse milagre, né? É diferente do nascimento da carne. Por isso que o texto vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando você nasceu da carne, ela é uma situação experimental, é empírico, você vê as coisas acontecendo. O nascer de Deus, o nascer de novo, o nascer do espírito, o ressuscitar juntamente com Ele, não é nascer da mãe, não é ser criado, não é ser algo presencial, mas é algo que acontece pela palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E olha o que diz Efésios 4, o verso 24. E vos revistais de um novo homem que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem, ou esta nova criatura, ele é criado de que forma? O texto diz, criado em verdadeira justiça e santidade. É pela palavra de Deus. Por isso que o texto nos diz assim em Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, por sua graça, em Cristo Jesus, nos ressuscita para usufruir de algo sobrenatural, um milagre, que é descrito em Gálatas 2, o verso 20, quando o apóstolo Paulo testemunha aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está mencionando isto porque ele creu na palavra de Deus. E aqueles que são criados em Cristo Jesus, o novo homem, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, é pela palavra. Então eu convido você agora a prestar mais atenção nesta verdade. Olha só, Efésios 2, o verso 6 que nós lemos, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, exatamente no dia de hoje, 26 de setembro de 2021, mostrar a você hoje, nos séculos vindouros, o quê? As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E o verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Gostaria de apresentar isso a você hoje. Esta obra magnífica, essencial, maravilhosa. Fomos atraídos em Cristo, morremos com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo pela graça de Deus. Se você deseja esta obra maravilhosa, fale com Ele agora, hoje. Aproveite esse momento e diga: Senhor Deus, eu quero esta experiência na minha vida. Realiza esse milagre em nome de Jesus e eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração, ok? Foi um privilégio estar com você. Um excelente domingo. Tchau!